Vamos falar hoje de dilatação térmica, certo? E o que é essa dilatação térmica? Bom, lá nos simuladores, nós observamos que quando você aumenta a temperatura de uma substância, o grau de agitação das moléculas aumenta, ou seja, elas ficam mais distantes. Lembra lá do simulador, é só rever a aula anterior. Então imagine que você tenha um material que tem um comprimento L0, né? Se esse material tem um comprimento L0, ele também tem uma temperatura inicial, né? Ele também é constituído de um determinado material, ou seja, tem suas propriedades particulares. Se você aumentar a temperatura desse material, o que acontece? Aumenta o grau de agitação, ou seja, as moléculas ficam cada vez mais distantes umas das outras. E aí, esse material, de certa forma, ele cresce, dilata. E aí você teria uma pequena variação no comprimento, né? Essa variação, ela depende de alguns fatores. Então, ela depende da variação da temperatura, depende do material, depende do comprimento inicial, né? E aí vamos observar o seguinte. Primeiramente, ela depende do material. Cada material tem um determinado fator de dilatação linear, ou seja, um coeficiente. Beleza? Isso aqui chama-se coeficiente de dilatação linear do material. Esse L0 é o comprimento inicial que o material tem antes de sofrer uma variação na sua temperatura. Esse ΔL é a variação do comprimento inicial, ou seja, ele estava em um determinado comprimento, quando você aumenta a temperatura ele varia. ΔT, variação da temperatura. Isso tudo é proporcional, ou seja, tem materiais que têm mais facilidade em dilatar, tem outros que têm menos. Se o comprimento inicial é maior, óbvio que a dilatação tende a ser maior. E se a variação da temperatura também for maior, a variação da dilatação, ou seja, a variação do comprimento inicial, será maior. Vamos falar dos exemplos que acontecem em relação a isso aqui. É comum, no caso aqui, você imaginar o seguinte. Bom, linear, né? Linear, ou seja, se você olhar um fio, uma barra, por exemplo, uma linha de trem. Então, quando é no verão, aqui, por exemplo, vamos imaginar o Nordeste, no verão bem quente, ou seja, muito quente, muito calor, essa barra do trilho do trem ela vai dilatar. O mesmo acontece com os cabos da fiação elétrica, ou seja, eles vão dilatar. Então, o que é que a gente pode aproveitar daqui na engenharia? Por exemplo, a rede elétrica já esticada, calibrada, ou seja, a tensão, nesse termo, estou falando tensão em termos de força, ou seja, ela já é esticada, linha lá os cabos, de maneira que no verão esses cabos eles vão dilatar, então eles vão ficar maior, então eles vão ficar um pouco curvos, né? Então os cabos têm que ser esticados de forma que a dilatação sofrida pelo superior tem que ser igual à que sofrida pelo inferior, cabo de baixo, ou seja, faz com que eles não tenham contato, porque se ele vai dilatar é óbvio que ele vai ficar curvo, ele vai se aproximar do outro. Outra coisa que acontece aqui, nessa dilatação, ela só acontece no comprimento? Não, ela acontece também na espessura do fio ou da barra. Só que nesse caso aqui, nós estamos considerando, por exemplo, um trilho de trem. Se você olhar a espessura da barra de um trilho de trem e olhar o comprimento que essa linha inteira tem. Quem é maior? Óbvio que é o comprimento da linha de trem. Então não é a espessura, né? Se você olhar, por exemplo, a rede elétrica, se você olhar um cabo, por exemplo, que corta um estado inteiro. Se você olhar o comprimento dele é muito maior do que a sua espessura, né? Ou até mesmo se a gente for trabalhar, por exemplo, comparando a distância entre os postes, né, da rede elétrica. Você vai observar que se você comparar esse comprimento em relação à espessura do fio, né, há uma diferença razoável e aí você despreza a questão da dilatação em relação à espessura. Isso aí a gente vai trabalhar quando você fala em dilatação superficial. Nesse caso aqui, a dilatação, ou seja, depende do material, do comprimento inicial e da variação de temperatura. Então, uma outra aplicação é na construção civil, por exemplo. Na construção civil, você usa concreto e as barras que você usa lá não é de alumínio, por exemplo, nem de cobre. Elas são barras de aço. Por quê? Eles dois têm coeficiente de dilatação linear muito próximo, o concreto e o aço. E aí, quando for no verão ou no inverno, né, que acontece a dilatação e também acontece, claro, a contração, né, que seria redução do seu tamanho. Quando você resfria, as moléculas ficam mais lentas, né, ficam mais encostadinhas e aí você tem uma redução do tamanho do material. Isso aí é coisa muito, digamos assim,
microscópica, mas acontece o efeito. Por exemplo, você pode ver que se você passa em uma ponte em determinadas situações de adulto, você ouve uma lombadinha ali e já tem um espaço que fica, porque no verão, né, ela tende, no período quente, ela tende a dilatar, crescer. Isso aí a gente vai ver na dilatação superficial. Nesse caso, a gente está falando apenas da dilatação linear. Então vamos continuando aí, né? Fala agora da dilatação superficial. A gente falou da linear, agora vamos falar da superficial. Então a superficial, você observa o seguinte. Ela tem uma área inicial, S0, e ela tem duas dimensões, ou seja, ela tem dois lados. Tem o lado A e o lado B, por exemplo. Quando você aumenta a temperatura agora a gente não vai chamar mais de barra. Na anterior, as palavras-chave para a gente identificar se é dilatação linear ou superficial nas questões é simples. Quando falar fio, barra, né? Você já está pensando em linear, né? Quando falar em linha, você já está pensando em linear. Mas aí quando vem falar de superficial, aí aparecem as palavras área, orifício, né, anel. Aí você vai falar sobre chapa, placa. Então veja que as palavras já denotam o tipo de dilatação que a gente está falando. Nesse caso aqui, você aumenta essa temperatura, ela vai ter uma variação, né? Vai ter uma variaçãozinha. Só que essa variação vai ser igual a outra. Porque aqui nesse caso, se você observar, não pode você desprezar uma dimensão em relação à outra, né? Porque elas têm dimensões próximas, né? A gente volta àquele conceito lá de corpo material, corpo extenso. Então veja agora que agora, nesse caso, você vai verificar a dilatação, tanto em comprimento, como em largura. Novamente, essa dilatação, nós estamos falando de substâncias, então ela vai ter que depender do coeficiente linear. Só que esse linear, ele está associado agora a duas dimensões. E aí a gente vai chamar de beta. Então beta é o quê? Coeficiente de dilatação superficial do material. E ele vale, aproximadamente, duas vezes o valor de alfa, ou seja, do coeficiente de dilatação linear que compõe o material. A dilatação, novamente, ela vai depender do seu coeficiente, da sua área inicial, agora não é mais comprimento inicial, é a área inicial, e da variação de temperatura, né? Outra fórmula, ou maneira de escrever isso aqui, né? Se você quiser escrever de outra maneira, você pode escrever assim, ó. 2α vezes S0 delta T de temperatura. E aí você tem a mesma fórmula. Ou seja, se você não quiser escrever dessa maneira, né, você pode escrever assim também. Ou seja, a variação da superfície é duas vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a área inicial vezes a variação da temperatura. Aí tem uma aplicação bem interessante. Quando você passa embaixo de um viaduto, você pode observar que as placas do viaduto ela tem uma certa separação entre uma e outra. E para que isso? Porque quando essa superfície dilatar, ela não vai fazer o seguinte, ela não vai romper a outra. Outra coisa, em calçadas, né, você costuma ver rachaduras. Às vezes não se às vezes fazem as calçadas e não colocam entre pedaços, por exemplo, entre secções, algum material um pouco flexível, né? Porque quando ela dilatar, ou seja, aquele material vai, tipo uma borracha, por exemplo, ele vai ser pressionado, mas quando ele contrair, né, com a redução da temperatura, ele volta para o seu lugar. Então, na verdade, né, além da dilatação linear superficial, nós temos a volumétrica, que segue o mesmo princípio, né, dessa daqui. Só que na volumétrica, no caso, nós em vez de termos área, nós vamos ter um volume. Então vai aparecer mais uma dimensão. Então vamos ter agora alfa em relação ao comprimento, a largura e a altura, certo? E segue o mesmo princípio, o mesmo padrão. Também temos a dilatação aparente dos líquidos, né? Que é quando você tem um líquido dentro de um recipiente. Que aí você tem que fazer o cálculo da dilatação aparente, né? Porque você tem a dilatação do próprio recipiente e tem mais a dilatação do líquido. Então, para você saber a dilatação aparente do líquido, você tem que fazer o cálculo das duas. Então, basicamente, é isso daí, né? E até a próxima aula.